Olá, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi. Na edição de hoje nós temos várias reportagens, entrevistas, notícias bastante interessantes. Como eu disse aqui na semana passada, enquanto o programa estava no ar na terça-feira, dia 31 de maio, nós estivemos nas comemorações pelo 3º aniversário do Esquina Mocotó, o restaurante do chefe Rodrigo Oliveira. Nós conversamos com o Rodrigo Oliveira e ele tem razão mais do que de sobra para comemorar esses 3 anos. Porque vejam as conquistas do Esquina Mocotó nesse curto período. Ganhou, neste ano, uma estrela do Guia Michelin, que é a Bíblia da gastronomia. Melhor restaurante brasileiro pelo Comer e Beber, da revista Veja. Chefe do ano, o próprio Rodrigo, da revista Veja, Comer e Beber. Uma estrela do Guia 4 Rodas, o que não é fácil de conseguir, não. Melhor menu executivo do ano pela revista Paladar, e é um menu baratíssimo, não passa de R$50 com entrada, prato principal e sobremesa. Melhor menu executivo do ano, já falei. Melhor restaurante novo em 2013, na revista Época e o Guia da Folha de São Paulo. Um dos 5 lugares que melhor tratam o café, pela revista Paladar. E personalidade gastronômica do ano, o chefe Rodrigo Oliveira. Tem o que comemorar? Pois é. A gente vai mostrar uma entrevista com o Rodrigo, vai mostrar alguns pratos feitos pelos chefes que ele convidou. Vai ser muito legal essa entrevista logo no comecinho do programa. Ainda neste programa, a gente mostra uma entrevista com o bispo diocesano de Santo André, Dom Pedro Carlos Cipollini, que visitou a Faculdade de Medicina do ABC na véspera do Corpus Christi. Nesse programa ainda, a gente mostra, atravessando a rua, a comemoração pelos 50 anos, Jubileu de Ouro da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Fundação Santo André, a FAFIL. Nós estivemos lá, conversei com um advogado que foi secretário da FAFIL nos anos 80, época em que eu passei por lá como estudante de Ciências Sociais, o curso de Sociologia, que é o Otacílio Pedro de Macedo. Ele fala um pouco da história da FAFIL. Conversei com o atual diretor da faculdade, o professor Edgar Valderramas. Conversei com a Simone Ide, que é pró-reitora de graduação da Fundação Santo André e esteve no ato representando a reitora, a professora Leila Modanês. Conversei também com uma professora histórica da Fundação Santo André, a professora Marilena Nakano, que é casada com Bruno Daniel, irmão do ex-prefeito Celso Daniel. Ela tem toda uma trajetória na Fundação Santo André que ela conta um pouquinho para a gente nessa entrevista. Então, ou seja, nós temos muitas informações importantes que eu tenho certeza que vocês vão gostar de ver. Muito bem, agora a gente vai acompanhar a entrevista que eu fiz com o Rodrigo Oliveira lá no Esquina Mocotó. Após o jantar, vocês vão ver ao fundo que o pessoal já está desmontando os equipamentos de som, porque teve um show do Emicida, que é da região, um rapper muito conhecido, muito famoso, o seu irmão, o Fiote. A gente vê um quadro ao fundo, aí, iluminado, que foi feito pelo Louro Vers. Enfim, uma festa maravilhosa. E o Rodrigo, para comemorar esses 3 anos, ele fez um evento denominado 3x4. São 3 anos na visão de 4 chefes importantíssimos. Um deles é o Rodolfo de Santos, do Nino Cucina, um rapaz ainda que fez pratos maravilhosos. O Tiago Banhares, que é do Tantan Noodle Bar, ele tem um sobrenome espanhol, mas a cozinha dele é mais asiática. Vocês vão ver algumas imagens aí também. O Julien Mercier, que é francês, é do Le Bilboquet, um restaurante também muito legal que vale a pena ser conhecido. E para comandar os drinks, um italiano fantástico, que é o Fábio La Pietra, do Subastor, que teve ao seu lado
o head bartender, né, a cabeça dos bartenders ali do Esquina Mocotó, que é o Rafael Velbert. Eles fizeram drinks, vocês vão ver fotos maravilhosos, com cachaça Santa Terezinha, misturando limão, misturando abacaxi, misturando uma série de bebidas que deixaram todos os acompanhamentos especiais. Para vocês terem uma ideia, começou com eles servindo ali uma pipoquinha com torresmo. Eu nunca tinha feito essa combinação, ficou fantástica a pipoca com torresmo, antes dos snakes, né, de entrada. Nos snakes teve alho poró a vinagrete, feito pelo Julien Mercier, raviolo alla carbonara, fagotelli recheado a carbonara com uma fonduta de pecorino e um guanciale. E um prato que até o rapper lá, o Emicida, desafiou o pessoal a falar o nome, porque não é fácil não, feito pelo Thiago Banhares, é um nome asiático, que é Dagangian. O meio da asa do frango caipira, crocante e agridoce. Maravilhoso. Nos pratos, eles serviram polvo grelhado, vinagrete de banana da terra com caju, lula e biscoito de milho. Isso feito pelo Rodrigo Oliveira. Na sequência, aí na linha asiática do Banhares, umbuta no cacuni. É uma carne de porco cozida com saquê, e dashi com nabo e bok choy. Olha, de cinema. O Rodolfo de Santos, para justificar ou para lembrar sua origem italiana, fez um risoneiro, que é um arroz negro, né? Sanguinaccio com faglioli bianchi e scampi. É um arroz negro com lagostim, morcídia. Quando você coloca o arroz na boca, você sente aquele gosto da morcídia, quem gosta, né? Morcídia é aquele sangue que vira uma espécie de um salsichão, mas ele fazia líquido, ficou muito bom. E um purê de feijão branco, um prato maravilhoso. E o Julien Mercier, francês, fez um canard, que é um pato, com endívias e grioté. Pato, endívia e cereja. Quem cuidou da sobremesa foi a Pati Morita, que é da casa, e apresentou um chocolate caramelado, bananas e castanha do Pará. No finalzinho, um café maravilhoso. Teve o show desse pessoal todo. Eu quero destacar também o trabalho de todos os colaboradores do Esquina Mocotó, desde a recepção, estacionamento, segurança, os garçons, as garçonetes, todos eles no salão, comandados pelo Nuno Ares, né, o português que faz o sucesso da casa. Enfim, acho que eu falei de todo mundo, mostramos aí os pratos para vocês. E agora a gente vai acompanhar a entrevista do Rodrigo Oliveira. Alguma coisa acontece no meu coração, eu li no cardápio, mas quando eu chego aqui na esquina da Nossa Senhora de Loreto, com a Gustavo Afonso. E não só no coração, né? No estômago também, né, Rodrigo? Que jantar! Como é que é essa comemoração de 3 anos do Mocotó? Você com essas feras todas da cozinha, da música, das artes. Uma comemoração digna de nota, né? A gente batizou esse evento de 3x4. 3 anos de esquina por 4 caras da cidade. 4 caras no sentido mais íntimo, mais informal, dos nossos manos, grandes amigos. E 4 expressões também, 4 faces dessa São Paulo que está cada vez mais democrática, inclusiva, informal, direta, que é a cara da nova gastronomia, né? Muito menos acessório, muito mais essência, coração. Então, Rodolfo de Santos, Julien Mercier, Thiago Banhares, Fábio Lapietra, emoldurado pela arte do Loroverse, que fez essa tela especialmente para nós, para esse momento, e com a música do MC, da Fiote e companhia, é uma noite para entrar para a história. Que ainda improvisou no final, falando da esquina e do Mocotó, né? E você ressaltou na sua fala aqui essa questão das quebradas, né? Como é que é isso? A gente costuma olhar pouco para as beiradas, né, da cidade, e
com um olhar um pouco mais atento e menos preconceituoso, pode encontrar muita beleza, né, nas margens da cidade. E uma força criativa, um talento tremendo como do Emicida, por exemplo, às vezes sucumbe à falta de oportunidade. Eu acredito que tem muito mais joias aí por serem descobertas nas quebradas. E a gente vai comendo pelas beiradas, principalmente quando descobre um esquina mocotó desse, que tá na beirada e tá no centro da gastronomia mundial, né? Muito obrigado. Comida da quebrada pro mundo. Maravilha. Parabéns, Rodrigo Oliveira. Obrigado pela entrevista. Obrigado. Rodrigo Oliveira conversou com você nos 3 anos do Esquina Mocotó. Muito bem, agora a gente acompanha trechinhos do show do Emicida e do Fiote. No banco da areia, na lagoa de Abaeté, no teu sorriso, meu juízo perde o pé. O canto da sereia vem de boa, eu à toa, prejuízo. Pretinha briso nesse axé, minha cabeça ficou louca. Só com aquele beijinho no canto da boca, louca, louca, louca. Só com beijinho, minha cabeça ficou louca. Só com aquele beijinho no canto da boca, louca, louca, louca. Só com beijinho, chama café na Kombi. Uma história muito maluca dessa gravação. Não sei se vocês viram um vídeo do Caetano brigando com os caras por causa da crase. Tinha um vídeo que ele tava brigando do jeito certo de usar a crase. E nessa música tá escrito pode pá. Tem uma parte da letra que eu coloquei pode pá. Aí eu cheguei no estúdio e fui explicar pro Caetano Veloso: ô mestre, pode pá, é lá em São Paulo, nas quebradas. Ele olhou pra mim e falou: Emicida, você acha que eu não sei o que significa pode pá? Calo nas mãos, bola nos pés, banzo ou não, diz quem tu és. Arranha-céus ou igarapés, força de bateria nota 10. Ao olho alheio vi um trem sem freio, tio, é um coração cheio, o estômago vazio. É a bunda da mulata ou é moleque de fuzil, paixões e contradições mil. Sob o Cristo do Rio, riso efêmero, qual tua cor? Qual o teu gênero? Se descer sem sambar, eles tremerão. Com roteiro de inspirar James Cameron. Terra de Vera Cruz, luz berço da vida, dos vilão que é do bem, dos heróis genocida. Sonho de paz, outros carnavais. Sou o povo que tem como seu maior bem. Grita gol, grita gol, grita gol, grita gol. Oiapoque é o Chuí, é isso que eu sou. Mistura de tupi com sangue de nago, herdeiro de zumbi, batuque de tambo. Brasil é isso aí, em todo canto. Oiapoque é o Chuí, é isso que eu sou. Mistura de tupi com sangue de nago, herdeiros de zumbi, batuque de tambo. Brasil é isso aí, em todo canto. Por onde for, por onde for, por onde for, por onde for. Doni Júnior.
em seu olhar, coisas com as quais posso me acostumar facinho. Posso me acostumar facinho. Céu azul, verde mar, pássaros, pássaros, pássaros a cantar. São coisas com as quais posso me acostumar facinho. Posso me acostumar. A vida não passa, filme no ar, sensual, classe, renoir, como se dançassem folhas rondas e a beleza perfuma o ar nesse mundão de outro luar. Da pele afro, Deus nos acuda, Pablo Neruda, pensam sem sonetos de amor solto, versos de Lia Couto, onde eu via outro. Despegados de voos cansativos, complicados e pensativos, machucados após tantos crivos, blindados com nossos motivos, avoados, reflexivos e dali antidepressivos, acanhados entre discos e livros, inofensivos. Será que o sol sai pro voo melhor? Eu vou esperar na primavera. O céu clareia, vem calor, vê só o que sobrou de nós. O que já era em colapso, o planeta gira, tanta mentira aumenta a ira de quem sofre mudo. A vagina vira, o som delira, então a gente vira e no meio disso tudo, tipo passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito do outro. Passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito do outro. Aia, 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 você. La la ya, la la ya, la la ya, la ya, la ya. A Babilônia cinzilenta, eu sei, o melhor amigo tem sido som. Ok, quando o karma lembra a Armagedon, orei, busco vida nova, é tipo ultrassom. Achei porque as cidades são aldeias mortas, desafio nonsense, competição em vão, que ninguém vence, pense no formigueiro, vai mal. Quando pessoas viram coisas, cabeças viram degraus, e aí no pé que as coisas vão, João. Doideira, daqui a pouco resta madeira nem pros caixão. Era neblina, hoje é poluição. Asfalto quente, queima o pé no chão. Carros em profusão, confusão, água em escassez, bem na nossa vez. E assim não resta nem as baratas. Justos fazem leis, e o que resta pros reis? Escolha qual veneno te mata, mano. Nós somos tipo passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito do outro. Nós somos tipo passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito do outro. Aia, 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 pra fechar, sendo assim um passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito do outro. Passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito do outro. Valeu, valeu, muito obrigado a todos. Valeu, Espinho Mocotão, parabéns pelos 3 anos, é uma honra estar aqui. É nóis! Doni Júnior, Carlos Café, meu parceiro de som, que esse senhor. Leandro também, é meu xará. Uma salva de palmas pra ele também, que foi que fez o som ficar bonitinho pra nós poder tocar agora. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.
O ABCD é assim. É cultura, lazer, esporte, mobilidade urbana. É histórico. E retratamos isso de forma real, sem maquiagem, sem retoques. Sempre antenados, levamos até você as notícias mais importantes da região, de forma moderna, bonita e muito bem elaborada, com todas as cores. Falamos de política, empreendedorismo, sustentabilidade, saúde, gastronomia, vinhos e muito mais. Falamos do ABCD, porque o ABCD é assim, é vivo, é real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, hoje a gente acompanha a visita do bispo diocesano de Santo André, responsável por toda a região do Grande ABC, à Faculdade de Medicina do ABC, à Fundação do ABC, onde ele acaba de ser recebido pelo professor Fernando, que é o vice-diretor da faculdade, pela presidente da Fundação do ABC, Cida da Maia. O Dom Pedro tem feito uma verdadeira peregrinação por todas as cidades, por todos os equipamentos públicos, conhecendo todos os atendimentos e, com certeza, essa visita, eu estava acompanhando a conversa de vocês, recebendo detalhes do que é a Faculdade de Medicina, com 47 anos de existência, da Fundação, que no ano que vem completa aí 50 anos de trabalho. É sempre importante esse contato com a comunidade, com quem faz o dia a dia da região, né, Dom Pedro? Muito importante, o conhecimento é a base, né? Para nós podermos amar alguma coisa e se integrar, inserir na comunidade, temos que buscar o conhecimento, o contato, o diálogo. E eu fiquei muito surpreso de conhecer aqui no Grande ABC essa fundação. Gostei mesmo, muito bem articulada e inserida no meio da população. Dou os parabéns a essa iniciativa das autoridades, das pessoas de influência que pensaram no bem da população através dessa fundação ligada à promoção da saúde. Então, a doutora Maria Aparecida, que é a presidente da mantenedora, da fundação, e o doutor Fernando, né, agradeço terem me recebido assim tão bem e me colocado a par de todo o funcionamento dessa entidade. E é um trabalho que ele é feito em harmonia com o próprio pensamento, com a própria ação da Igreja Católica. Quando a gente fala em saúde, e principalmente de uma instituição que atende 100% SUS, né? Ou seja, é a saúde pública. O senhor esteve visitando esses dias o Hospital Estadual Mário Covas, que tem um trabalho importantíssimo. Isso entra em sintonia com a ação da Igreja, né? Entra. Então, ontem eu visitei os hospitais aqui do centro, do Santo André, a UPA lá no centro também, e agora visitando aqui a faculdade, nós vemos quanto que o Grande ABC, em termos de promoção da saúde, está caminhando. E a igreja também, ela faz a sua parte através da pastoral da saúde, dado que Jesus no Evangelho diz: eu vim para que todos tenham vida e vida plenamente. Jesus estava sempre cercado de pobres, pecadores e doentes. Quantos ele curou, para mostrar a preocupação, o carinho, a misericórdia de Deus para com aqueles que sofrem. O sofrimento do ser humano não é alheio às preocupações da igreja. Por isso também a campanha da fraternidade deste ano fala da ecologia, que está ligada também à saúde. Então há uma sintonia, sim. O senhor presenteou a presidente Cida da Maia com a imagem de Santo André, que é um santo, um apóstolo, muito simbólico para a igreja. Fala um pouquinho do porquê dessa homenagem. Lógico que o senhor está em Santo André, mas Santo André tem uma história de vida muito importante. Certo. Santo André foi apóstolo de Jesus, um dos 12 apóstolos. Ele era irmão de São Pedro. Aliás, ele que apresentou São Pedro a Jesus, está lá no Evangelho, eram pescadores. E ele participou da missão de Jesus. Conta o Evangelho que durante a multiplicação dos pães, Santo André, que apresentou a Jesus, aquele menino que tinha os 2 peixinhos e os 5 pães, para que Jesus multiplicasse, né?
Então André é uma figura discreta, mais firme no segmento de Jesus, se tornou um missionário, pregou o evangelho em várias partes do mundo e morreu martirizado na Grécia, pregado a uma cruz em forma de X. É a cruz de Santo André. Por isso, o brasão da cidade, do município de Santo André, traz aquela cruz, né, em forma de X, que é a cruz de Santo André, padroeiro da cidade, do município de Santo André, desde a sua fundação, muitos anos atrás. O senhor revelou um detalhe nesse bate-papo, nesse café da manhã aqui, que eu que acompanho a ação da igreja aqui, desde Dom Jorge Marcos de Oliveira, de quem eu tive a honra de ser amigo pessoal, primeiro bispo de Santo André. E eu não sabia desse detalhe, que é a maior diocese do Brasil. Quer dizer, de população, sim. Existem arquidioceses, como São Paulo, né? O município de São Paulo é uma arquidiocese muito grande. E agora, a arquidiocese, porque o bispo de lá é o mais antigo da região. Agora, em termos de diocese, né, que no Brasil tem perto de 300, Santo André é a maior, porque tem 2.700.000 habitantes, é maior do que a população de Niterói e outras capitais do Brasil, né, que são arquidioceses, mas são menores, e outras dioceses que em extensão são enormes, mas não em população, né? E uma população católica muito grande e atuante, né? Aqui eu me admirei de ver o quanto que a igreja está presente. São 300 e tantas comunidades e 100 paróquias, né? Então essa área do Grande ABC está, para a Igreja Católica, dividida em 10 regiões pastorais, 100 paróquias e 300 comunidades, quer dizer, uma presença significativa em todo o território do Grande ABC. Tá ótimo. Muito obrigado, Dom Pedro. Até uma próxima entrevista. Eu agradeço a possibilidade de fazer a propaganda da festa Corpus Christi. Deus te abençoe, o seu trabalho também, todos os que estão nos ouvindo. Obrigado. Amém. Dom Pedro Carlos Cipollini, bispo diocesano de Santo André, conversou com vocês. Na quinta-feira, a gente acompanhou também a chegada das procissões à Praça do Carmo, à Catedral do Carmo, em Santo André, onde Dom Pedro Carlos Cipollini presidiu a celebração de Corpus Christi. Vocês veem agora um clipe com imagens desta importante celebração. Sejam bem-vindos. Isso, canta para Jesus. As mãos levam minha voz te louva. Todo meu ser se alegra, Senhor. Onde estou? Louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.
Vamos pedir que a graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, saúdo a todos e acolho no coração de Cristo para esta celebração. Vocês que estão aqui na Praça do Carmo, pedi vosso perdão. Cristo tem de piedade, perdoai a nossa culpa e perdoai a nossa culpa. O ABCD é assim. É cultura, lazer, esporte, mobilidade urbana. É histórico. E retratamos isso de forma real. Sem maquiagem, sem retoques. Sempre antenados, levamos até você as notícias mais importantes da região. De forma moderna, bonita e muito bem elaborada. Com todas as cores. Falamos de política, empreendedorismo, sustentabilidade, saúde, gastronomia, vinhos e muito mais. Falamos do ABCD, porque o ABCD é assim, é vivo, é real. Olá, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi. E nessa cobertura que a gente faz aqui dos 50 anos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Fundação Santo André, a gloriosa FAFIL, eu que fui aluno aqui da casa, tenho a honra e a satisfação de encontrar com aquele que era o secretário na minha época. Já faz um tempinho que ele está fora, mas a história dele se confunde com a história da FAFIL, com a história da Fundação Santo André. Estou falando com o professor Otacílio Pedro de Macedo. O professor Otacílio, que era secretário, muitas lembranças ao percorrer aqui os corredores, Otacílio? Na verdade, Joaquim, muitas lembranças. Aqui eu guardo, acima de tudo, um grande aprendizado que obtive aqui na FAFIL. Nos idos de 80 eu estava no IMES, à época ainda era IMES, e recebi um convite aqui para ser o secretário da FAFIL. Ficamos 8 anos aqui durante 2 mandatos com o professor Gilberto e depois de 8 anos fomos o superintendente da Fundação, da Casa Amarela. Hoje eu recebi um convite aqui para relembrar aqueles tempos e realmente eu estou muito alegre, estou contente porque estou revendo uma instituição que me deu um grande aprendizado na vida. E estou sabendo também que você está numa atividade político-partidária, é pré-candidato hoje a vereador pelo PR de São Caetano do Sul, num grupo que tem como pré-candidato a prefeito o meu amigo o vereador Fábio Palácio, que está fazendo um trabalho lá de formiguinha, mas ele está, aos poucos, dentro daquele quadro complicado que é São Caetano. Como é que é essa decisão de disputar uma cadeira na Câmara de São Caetano? Joaquim, eu desde os anos 70, quando eu vim de Pernambuco para São Caetano, eu sempre tive uma vontade, uma pretensão política. Mas no período em que adquiríamos uma formação, fomos trabalhando, suportando, mas agora me parece que chegou um momento em que eu poderei dar alguma contribuição a São Caetano do Sul. Estamos juntamente com o Fábio Palácio, sabemos que o páreo em São Caetano é difícil, mas eu acredito na força jovem. O Fábio é um moço jovem, 38 anos, engenheiro, com 3 mandatos de vereador em São Caetano. Nós acreditamos que o Fábio está apto a ser uma pessoa que poderá fazer um grande trabalho em São Caetano do Sul. Ok. E você, quais são os teus projetos para o Poder Legislativo? Veja, eu tenho um projeto que abrange todos e quaisquer outros projetos. Eu estarei pronto para trabalhar em cima de qualquer proposta que seja ideal, que seja boa para o município de São Caetano do Sul. Pretendo atuar um pouco na educação, até dada essa ligação que eu sempre tive com a instituição,
E de modo geral estamos aí engateando e buscando novas alternativas para o bem de São Caetano. Mas um dos projetos que eu pretendo envidar é trazer para São Caetano as indústrias que saíram de lá. Para que isso ocorra é necessário que essas empresas, essas indústrias tenham incentivos fiscais e essa é uma política que eu pretendo estabelecer juntamente com o Poder Executivo, trazendo de volta muitas empresas que já passaram por São Caetano, aliás, nasceram em São Caetano e tiveram de sair. Essa é uma proposta básica que, dentre outras, nós pretendemos trabalhar lá. Ótimo. Professor Otacílio, prazer em revê-lo aqui e conta sempre com o programa para a gente discutir as questões que envolvem São Caetano do Sul, que envolvem a educação, que o senhor conhece muito bem, e realmente foi uma honra muito grande tê-lo encontrado aqui nessa comemoração. Tá bom, Joaquim, eu agradeço essa oportunidade que você está me dando, primeiro de nos confraternizarmos aqui na FAFIL, na Fundação Santo André, e segundo, poder falar de São Caetano do Sul. Por certo, nós nos encontraremos nos próximos dias e estaremos aí sempre à disposição do povo de São Caetano, do seu programa, para falarmos aquilo que o povo quer ouvir. Muito obrigado. Professor Otacílio Pedro de Macedo, aqui na FAFIL, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Santo André, que comemora Jubileu de Ouro, 50 anos, conversou com você. Agora eu tenho a honra e a satisfação de conversar com o diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Fundação Santo André, a FAFIL, professor Edgar Valderramas. Primeiro, parabéns pela comemoração desse Jubileu de Ouro e obrigado por nos conceder essa entrevista. Obrigado, Joaquim, pela oportunidade de falar aqui. Realmente para nós é uma alegria a solenidade aqui do Jubileu de Ouro da FAFIL. A FAFIL está inserida aqui no contexto do Grande ABC e do entorno aqui de São Paulo, que nos traz aqui para nós assim, uma visibilidade muito grande perante as indústrias, perante as escolas aqui municipais, as escolas estaduais, que são aí, a FAFIL é uma fonte de celeiro aí para essas organizações, para essas instituições. Ótimo. Bom, eu sou suspeito para falar porque eu estudei aqui, olha só, fiz ciências sociais aí comecinho dos anos 80, não cheguei a concluir, acho que por incapacidade, não, é brincadeira, eu já tinha feito jornalismo e eu estava fazendo ciências sociais mais para acrescentar conhecimento, não estava em busca de um diploma, mas em alguns acontecimentos, no final do terceiro ano eu acabei tendo que trancar o curso, claro. Mas o que eu aprendi nesses 3 anos foi assim, uma bússola importante para o trabalho no dia a dia, trabalho de jornalista mesmo. E eu estava conversando agora com o professor Otacílio, que era o secretário à época em que eu estudei aqui. A FAFIL tem uma participação definitiva no processo intelectual, econômico, no comércio, ou seja, na vida da sociedade, não só de Santo André, mas de todo o ABC e, quiçá, até do Brasil, porque formou grandes profissionais a partir do momento que também optou por ter no seu magistério, no seu quadro aí docente, professores do mais alto gabarito. E a gente vê que ela vem crescendo, mesmo num momento difícil da economia, não é fácil, mas que ela vem ganhando corpo, aumentando os cursos, oferecendo uma opção para que não se forme só uma mão de obra qualificada, mas se forme o profissional qualificado aliado à questão do cidadão consciente, não? É isso mesmo. Olha, eu vou te passar alguns números. Hoje nós somos 153 professores aqui nessa unidade, 15 funcionários, nós estamos com 2.117 alunos. E até o final do ano passado nós formamos aqui 26.400 alunos. E a nossa preocupação é sempre manter a qualidade de ensino, aliado a bons termos que a gente leva aqui, não somente na preocupação de trazer aluno aqui como simplesmente consumidor ou um cliente, mas que ele tenha um vínculo aqui definitivo com a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Essa é a nossa preocupação. Está no nosso DNA formar profissionais, tanto para a indústria, para atuar nas diversas modalidades de bacharelado, como também nas licenciaturas, onde a gente, vamos dizer assim, fornece a mão de obra necessária para ir educar as nossas crianças aqui no nosso entorno. E com um compromisso social, porque consegue manter toda essa estrutura com anuidades que, se comparadas com outras escolas, elas são muito mais convidativas, né? Exato. A gente tem essa política. Nós estamos ali no meio termo, né? Nós não estamos lá
Nós não somos os mais acessíveis, mas também nós não somos as mais custosas. Mas a gente preocupa com o seguinte sentido: nossa preocupação principal é formar um profissional, é formar um cidadão, em primeiro lugar, né? Formar um cidadão e dar qualidade para ele, para que ele possa representar o nosso nome e para que ele possa ter, com certeza, sucesso, êxito na sua procura profissional. E é óbvio que a gente está falando de 50 anos, está falando do passado, está falando da história da instituição, mas o gestor, ele sempre tem projetos que pensam lá na frente. Isso. O que a gente pode destacar dos seus planos de trabalho aqui? Muito bem, foi uma ótima pergunta. Nós estamos com uma proposta muito agressiva para esse ano a gente realizar fóruns aqui na nossa unidade. Nós vamos lançar um curso por ano aqui. Hoje nós temos 12 cursos aqui na unidade, nós vamos lançar o 13º, que será o curso de serviço social. E no segundo semestre, mesmo ainda não tendo lançado, nós vamos realizar um fórum aqui na nossa unidade para dar essa visibilidade. Então a nossa preocupação é qualidade de ensino, a nossa tradição, que é mantida por todos esses anos aqui, são 50 anos, e também a gente sempre está pensando no futuro aí para atender o nosso alunado. Professor Edgar Valderramos, muito obrigado pela entrevista, parabéns pela comemoração do Jubileu de Ouro e sucesso na sua empreitada aqui, que a gente sabe que não é das mais fáceis, exige muito trabalho, dedicação, suor, mas com certeza tudo vai dar muito bem. Ok, muito obrigado, Joaquim, as portas estão abertas não somente para você, para o seu programa, mas para todos os seus telespectadores que quiserem conhecer a nossa unidade, eles são bem-vindos. Obrigado. Ótimo. Professor Edgar Valderramos, diretor da FAFIL, conversou com você. Eu converso com a pró-reitora da Fundação, pró-reitora de graduação, Simone Ide, que neste ato representa a reitora Leila Modenese. Simone, primeiro, obrigado por nos conceder a entrevista. Que é isso, é com muita satisfação, uma vez que essa instituição ela tem um papel fundamental na formação de professores, então ela faz parte da história do município e da região. É verdade, eu falava isso com os dois entrevistados anteriores, o professor Otacílio, que foi secretário aqui, na época que eu fui aluno dessa instituição. Eu também fui aluno. Fiz Ciências Sociais, né, um curso que a gente chamava de Sociologia, mas voltado tanto nos primeiros 2 anos para o magistério, que a gente pegava a parte pedagógica, né? E depois, no final do 3º ano, acho que por incompetência eu acabei desistindo. Não, brincadeira. É que eu já estava muito atuante no jornalismo, o curso era mais para adquirir conhecimento do que simplesmente para vir pegar um diploma. Mas eu me lembro, desde os anos 70, a FAFIL, a Fundação Santo André, de uma forma geral, sempre teve essa preocupação que você falou, de ter no seu quadro docente, no seu corpo docente, profissionais altamente capacitados e que formavam alunos com uma mão de obra qualificada para o mercado e, mais do que isso, preocupados sempre também com a cidadania. Essa é uma marca da Fundação Santo André, da FAFIL, não? E que ela continua até hoje. Para você ter uma ideia, né, mesmo hoje sendo um dia de festa, nós temos movimentação dos alunos com panfletagem, porque eles têm esse caráter muito forte, que é a formação para a cidadania, para atender às necessidades do público, das escolas e principalmente, né, de uma forma que não seja mercantilista, mas que seja de formação. Então, esse professor que se forma aqui, que atende a rede, ele é muito bem qualificado, prova disso, que eles estão aí na rede e passando nos concursos. Então, isso é muito importante. Uma outra coisa que também é importante é a ampliação dos cursos da FAFIL, que agora temos o direito, a arquitetura, né? E tem os sistemas de informação que já é antigo, mas que é mais voltado não para a área de formação específica, e a psicologia. E o professor Edgar acabou de me falar aí que vai ter um 13º curso também que é voltado para a área mais social aí, né? Ciência social. Serviço social. Serviço social. Ou seja, quando você fala dessa movimentação dos alunos, me dá uma certa saudade também, porque eu fiz parte daquele movimento estudantil do final dos anos 70, 80, e a gente reivindicava muito, claro, o momento do país era outro, a gente via ainda sob um regime de exceção, um regime militar, e nós, estudantes,
tínhamos toda uma preocupação em lutar junto com o restante da sociedade, com os trabalhadores, para a retomada do Estado de Direito Democrático. A gente tinha professores ótimos. A escola, em que pese, às vezes, você tem esse conflito, né, quando tem a reivindicação, a organização do estudante, ela sempre primou por respeitar isso, por travar esse diálogo, às vezes é um embate, que é interessante porque a gente cresce. E eu vejo que da minha turma aqui saíram vários políticos. Hoje tem vereador em Mauá, o Zé Luiz Cassimiro, que foi meu colega de classe, candidatos a prefeito, como a Vera Severiano lá de São Caetano, foi candidata, né, há um tempo atrás. Vários outros políticos formados aqui nos bancos da Fundação Santo André, o que mostra a importância dela no conceito da sociedade. Isso mesmo. E é necessário, como você falou, porque você evita a unilateralidade, você evita um único pensamento. Mesmo que não se concorde, você escuta e aprimora, você escuta e revê posições. E você pode sempre melhorar. Então, é salutar. Qual o curso que você fez aqui? Eu fiz o curso de Ciências com habilitação em Química, o que depois me habilitou a fazer mestrado e doutorado na área, só que lá na Universidade de São Paulo. Porém, sempre eu fui muito ligada à educação. Então, sempre trabalhei com formação de professores, atendendo a rede, atendendo a Secretaria de Estado de Educação. Então, apesar da área técnica, também sempre atuei na área da educação. Simonide, obrigado pela entrevista. Manda um abraço para a professora Leila. A gente já entrevistou ela aqui no programa algumas vezes. E o programa está sempre à disposição da Fundação Santo André para divulgar esse trabalho, para divulgar. Eu sei que vocês estão até com o vestibular de mediano agendado. Se quiser falar do vestibular um pouquinho, pode falar, porque é importante. É uma forma diferenciada esse vestibular agendado, né? É a primeira vez que nós estamos oferecendo vestibular semestral, porque nós estamos implantando, né, esse ano foram implantados alguns cursos semestrais que são da área de tecnologia. Então, na verdade, são 4 cursos que são ministrados na unidade FAECO, que é a mais antiga. Essa fez 60 anos no ano passado. Então, estamos convidando quem tiver interesse nos cursos de gestão, da área tecnológica, venham participar do nosso vestibular. E aí é só acessar o site ali, que é www.fsa.br. Fácil, tem todas as informações. Eu estava até vendo, a inscrição é baratíssima, R$40, alguma coisa assim. E pode usar a nota do Enem, pode... Ou seja, todas as condições são oferecidas para o aluno que tiver interesse em fazer algum desses cursos, né? Isso mesmo. Então ficam todos convidados, ou se não quiser participar do vestibular, nos conheçam através do portal www.fsa.br. Ótimo. Simone, muito obrigado. Manda um abraço para a professora Leila. Muito obrigada a você, será dado. Simone Ide, pró-reitora de graduação da Fundação de Santo André, da Fundação Santo André, conversou com você. E para encerrar esta reportagem na comemoração do Jubileu de Ouro da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Fundação Santo André, a FAFIL, ninguém melhor para a gente conversar do que com a professora Marilena Nakano, que tem uma história e que tem muitas histórias dentro dessa instituição de ensino. Que prazer te encontrar aqui, Marilena, e poder conversar com você. Prazer é todo meu também, a gente se encontrar nesse dia aqui, né? Nós que somos filhos dessa casa. Então... Bom, você estava me dizendo que faz um mês, mais ou menos, que você deixou pela já terceira ou quarta vez. Algumas vezes você foi deixada, te tiraram daqui, depois você voltou, mas agora você quis, agora parou mesmo. Parei. Essa é a minha terceira demissão, mas agora sem justa causa, né? E por uma decisão que foi minha, já achei que já tinha contribuído bastante, era hora de parar, inclusive para que outras pessoas possam continuar a jornada de luta que viver aqui dentro. E por falar em jornada de luta, eu que acompanho há algum tempo a luta dessa verdadeira guerreira pela educação, pelo desenvolvimento social, porque a Fundação Santo André foi palco de inúmeras batalhas, de inúmeras lutas. E olha, acho que felizmente
muitas conquistas que a gente teve no país nasceram daqui, né? Eu acho que não dá para pensar Santo André, a região do ABC e mesmo o país sem a Fundação Santo André. Acho que isso é importante recuperar nesse momento. Então, o movimento estudantil aqui em 68 foi bastante importante. Eu fui uma das pessoas que foi presa no movimento. Foi presa aqui em 68? Fui presa aqui em 68, em defesa do direito de greve dos operários no ABC, né? E depois, em 88, fui demitida por questões políticas. O então prefeito Brandão, né? Fiquei 1 ano fora, voltei por decisão do Conselho de Curadores. 2003 fui demitida de novo, agora sob a gestão do PT, então prefeito Avamileno, e agora estou saindo por decisão própria. Quer dizer, você teve em várias frentes de luta, eu lembrava disso, porque eu conheço tua trajetória, conheço a trajetória do seu marido, Bruno Daniel, que também é um lutador incansável, podia estar tranquilamente acomodado em qualquer situação, pela história da família dele, pelo fato de ter sido irmão do Celso Daniel. Mas vocês, desde o começo, sempre tiveram uma conduta política, ética, que tinha princípios e que tinha ideologia acima de tudo. Eu lembro, até estava te contando uma história, eu era editor de política do Diário do Grande ABC, quando você foi nomeada secretária de Educação, em 89, pelo Celso Daniel, e o meu diretor, que era o Alexandre Polese, me chamou e falou assim, olha, vamos fazer uma matéria para você nepotismo. O Celso está nomeando a cunhada. Eu falei, olha, eu conheço a trajetória da Marilena Nakano, conheço a luta dela na educação, na POSP, e tenho certeza de que a última coisa que o Celso Daniel pensou é em nomear uma cunhada, porque não era esse. Aliás, e você até me lembrava, dentro do PT, dentro do partido, vocês travavam lutas, eu lembro disso. Eu acompanhei muito o trabalho do então vereador, que depois ele foi ser vereador, né, o Ricardo Alvarez, hoje deve ser pré-candidato a prefeito aí pelo PSOL. E o Ricardo, eu ficava encantado com a luta dele na Câmara de Santo André, que apesar de fazer parte da bancada do partido que estava no poder, ele sempre era muito crítico, ele sempre cobrava posições, e essa sempre foi a sua posição, sempre foi a posição do Bruno, né? Acho que a gente tentou nessa história da gente, na história política, manter o conjunto de princípios e valores que nós temos, né? Então, não é possível fazer política como se faz no Brasil, como se fosse um jogo de troca, né? A busca de poder pelo poder desenfreada. Então, essa não foi a nossa postura e a nossa vida. Nós já estamos entrando na velhice, né? E acho que temos mostras mais do que suficiente com relação a isso. Não faltaram oportunidades para que nós saíssemos candidatos e tudo mais, mas essa foi uma coisa que nós tomamos uma decisão de que não faríamos, o que não significa que não fizemos política nessa região, o que em alguns momentos custou caro. Então, o fato de termos lutado, inclusive, para que a morte do Celso fosse resolvida, fomos perseguidos e vivemos exilados 5 anos em tempos de ditadura, em tempos de democracia no Brasil, né? Então, vivemos os diferentes momentos da história brasileira. Da ditadura militar, porque a gente nasce como ator político no tempo da ditadura militar, depois no período da redemocratização, nos primeiros anos do PT, a decepção com o PT, a morte do Celso, tudo que nós tivemos que viver em função disso, o retorno ao Brasil e sem perder a capacidade de agir, que era uma coisa que a gente não podia perder sob pena de voltar para esse país, voltar morto, sem poder dizer o que a gente pensava. Essa foi uma condição que a gente se pôs quando tomou a decisão de voltar, e eu voltei para a Fundação, continuei lutando aqui dentro, e eu hoje mesmo estava falando com jovens do ensino médio e disse, até o último dia que fiquei na Fundação Santo André, eu lutei por essa instituição, pela universidade pública e gratuita para os estudantes trabalhadores, especialmente para os estudantes trabalhadores, que são os estudantes dessa instituição. Isto marcou a Fundação o tempo inteiro, né? E o nosso vínculo com o movimento operário, com os diferentes movimentos que marcaram essa região, e uma região que soube falar para o país. E que hoje, evidentemente, a gente vive muitos problemas e que teremos que recomeçar uma luta numa outra direção.
Ou seja, a luta não para nunca. Se o Che falava sem perder a ternura jamais, na sua linha é sem perder a ideologia e o compromisso com a sociedade, né? Exatamente. Sem perder um compromisso com as lutas democráticas, com o aprofundamento da democracia no nosso país, com os direitos de igualdade, né, entre os diferentes sexos, diferentes sujeitos, né, diferentes gêneros, diferentes raças. Então essa é uma questão para nós extremamente cara, né? Então essa luta é a luta que travamos a vida toda e que continuaremos travando. Mesmo com relação à fundação que está fazendo 50 anos, hoje a instituição passa por problemas gravíssimos e eu quero dizer que a minha luta por essa instituição continua. Mesmo que eu não esteja aqui, eu ainda sou cidadã desta cidade de Santo André. Eu vou entrar com uma ação, inclusive, na promotoria de novo, por conta das coisas que acontecem aqui dentro e que meus colegas e os funcionários têm passado por situações que são extremamente difíceis. Mas parece que a história da Fundação é essa, é lutar sempre. Ou seja, a luta continua. Continua. Marilena Nakano, obrigado pela entrevista, parabéns pela tua trajetória. Eu tenho certeza que, mesmo não estando aqui, você está sempre na frente de batalha. Com certeza. Manda um abração para o Bruno, faz tempo que eu não vejo. Marilena Nakano, que é basicamente a história viva da Fundação Santo André, encerra essa reportagem na comemoração do Jubileu de Ouro da FAFIL. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadores, eu tenho certeza de que vocês curtiram cada entrevista, cada informação, cada bloco de notícia trazido neste programa. Por isso, eu conto com a sua audiência na próxima edição. Até lá!